ligações químicas. E na aula de hoje iniciaremos ligações covalentes. Mas antes disso, dê o seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho e toca a vinheta, bebê! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Vambora, turminha! Acione as turminhas! Vamos para mais uma aula sobre ligações químicas, ligações covalentes. Vai curtir o sonzinho aí! É bom demais, né? Pode falar, não é bom? Galera, escutem música antes de começar a estudar. Isso faz diferença. Vambora. Procure ouvir uma música, um musicão, tá? Isso ativa o cérebro, tá bom? Isso gera uma produção hormonal fantástica. Que seu corpo, seu cérebro fica assim, caracas, velho, vamos pra cima! Uhul! Hoje eu vou aprender, hoje eu vou detonar, tá bom? Então, procurem ouvir músicas antes de começar seus estudos. Então, vambora. Vamos falar sobre ligações covalentes. Já falamos sobre as ligações iônicas, já falamos sobre as ligações metálicas e agora vamos para o último tipo de ligação química, que é a ligação covalente. Galera, olha só. Nós falamos lá atrás que as ligações iônicas, elas vão ocorrer entre quem? Entre cátions e ânions, correto? Aí eu falei com vocês que você vai ter normalmente a ligação entre um metal e ametal. Praticamente o que? Eu vou colocar assim, 98%, tá? Quando for metal com ametal, vai ser ligação iônica, mas tem os 2%. Nem sempre. A ligação entre um metal e um ametal, ela pode ser uma ligação covalente, beleza? Agora, se tratando de metais, sempre ligação metálica. É metal, meu filho? Ligação metálica, beleza? Agora, e a ligação covalente, que também é chamada de ligação molecular ou ligação homopolar? Tá aqui, ó. Quais são as características dessas ligações? Primeiro, ocorre entre ametais. Só que aí eu chamo a atenção de novo. Ocorre entre ametais, mas, contudo, entretanto, todavia, tem exceções. Nós temos ligações de metal com ametal que vai ser o quê? Covalente, tá? E aí eu comentei nas aulas passadas aí, eu dei o exemplo de quem? Cloreto de alumínio, né? Cai demais desse cara, tá? Então, cloreto de alumínio é o caso que mais cai nas provas aí, quando vem essas exceções, tá bom? Então, alumínio ligado a cloro, galera, é ligação covalente, tá? É ligação covalente, tá? Então, ó, ligação covalente. Mas, Motinha, eu vou ter que ficar decorando os casos que não são ligação iônica. Eu vou ter que ficar decorando. Igual, por exemplo, esse caso aqui também, ó, Al2O3, isso aqui é ligação covalente também, entre o alumínio e o oxigênio. Repare que o alumínio, né, ele tem um caso especial. Só que não precisa ficar decorando, tá? Não precisa. Por quê? Porque quando isso acontecer de cair, vai estar falando de algumas características ou vai estar falando das propriedades da substância. E através dessas características, dessas propriedades, você vai matar a charada. Perfeito? Então, basicamente, você pode pensar assim. Ligação covalente ocorre entre ametais. E não se esqueça, o hidrogênio, na maioria das tabelas periódicas, o hidrogênio vem na família 1A. Mas o hidrogênio não é metal. Hidrogênio é ametal. Pelo amor de Jeová, não vai fazer bagunça não, tá bom? Então, ó, ocorre entre ametais. Lembra que o hidrogênio também é ametal, ok? Outra situação, ocorre por interpenetração de orbitais. Como assim? Lembra lá dos subníveis SPDF?
Lembra que cada subnível possui o quê? Orbitais. O subnível S tem um orbital. O subnível P tem 3 orbitais. O subnível D tem 5 orbitais. O subnível F tem 7 orbitais. Lembra disso, né? E aí, ó, o subnível S, que tem o orbital S, esse orbital é como? Ele é representado por uma bolinha. Lembram disso? É um quadradinho, né? Você lembra disso, né? Ó. S. P. Lembra disso, não lembra? P. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Subnível D. Olha lá. Subnível S. Subnível P. Subnível D. O subnível S, no caso aqui o orbital, né? O orbital S, ele é esférico. Lembram disso? E o P, galera, e o P a gente representava assim, né? Ó, ó, isso é um P. É um orbital, um orbital P, Mas aqui são 3. Aí nós tínhamos mais um aqui e mais outro aqui, ó. Lembra disso? Nos 3 eixos X, Y e Z. Aí o que acontece? Quando ocorre uma ligação covalente, esses orbitais eles vão se interpenetrar. Vai entrar um no outro, tá? Então, se ligar, por exemplo, um orbital S com um orbital P aqui, ó, ele vai o quê? Interpenetrar. Vai haver uma interpenetração de orbitais. E aí tem um detalhe. Não ocorre entrega definitiva de elétrons entre os elementos ligantes. O que acontece lá na ligação iônica, lembra? Lá na ligação iônica, eu vou ter o quê? Alguém dando elétrons para o outro. Na ligação iônica eu tenho alguém dando elétrons para o outro. E quem é que dá? Quem é que dá? Metal. O metal vai dar elétrons para o metal. E aqui? Aqui ninguém vai dar nada definitivamente para ninguém. Eles vão compartilhar os seus elétrons. É como se fosse uma espécie de empréstimo, tá? Um empréstimo. É tipo assim, eu tenho um carro e você tem uma moto. E aí eu te empresto o meu carro. E você me empresta a sua moto. Eu passo a ter agora o quê? Um carro e uma moto. E você passa a ter o quê? Uma moto e um carro. Nós estamos compartilhando. Mas eu não estou te dando o meu carro. Nem você está me dando a sua moto. Mas há um compartilhamento, beleza? Perfeito. Então não ocorre entrega definitiva de elétrons, ocorre compartilhamento. E em Geraldo, a diferença de eletronegatividade entre esses elementos é maior que 1,7. Eu disse em geral. Menor. Tá errado aqui, ó. Tá errado aqui, conserta aí. Conserta aí. Não é maior, é menor. Conserta aí. Então, em geral, a diferença de eletronegatividade é menor. Vou até afastar para você printar. Printa aí. Printou. Então, perfeito. Então, entre os elementos, a diferença de eletronegatividade vai ser menor que 1,7. Se você pegar um elemento, 2 elementos, vamos colocar lá, né? E colocar a diferença de eletronegatividade deles, subtraindo, isso vai dar quanto? Menor que 1,7. Isso é o quê? Geralmente. Por exemplo, hidrogênio ligado a cloro. Qual é a eletronegatividade, o valor do hidrogênio? 2,1. Do cloro é 3. Qual que é a diferença? Quanto que dá aí a diferença de eletronegatividade? 0,9. Então, geralmente, vai ser menor que 1,7. É menor, né? Mas, pode acontecer disso ser o quê? Maior que 1,7. Eu até comentei, se eu não me engano, com vocês, a ligação do hidrogênio com flúor. Hidrogênio com flúor, 2,1, aqui vale 4. Quanto é que dá 4 menos 2,1? Aqui dá 1,9, né? Aqui dá 0,9. Então, olha só. 1,9 é a diferença de eletronegatividade, mas essa ligação aqui ela é covalente. Porém, ela é covalente com um alto caráter iônico. Todas as vezes que a diferença de eletronegatividade for muito alto,
de 1,7 acima, a gente diz que a ligação tem um certo caráter iônico, tá? Então isso é uma ligação covalente. Mota, por que isso é uma ligação covalente? Ocorre compartilhamento de elétrons. Não tem ninguém dando elétron para ninguém aqui, ó, tá? É uma ligação entre a metais, tá bom? Ocorre interpenetração de orbitais. É tudo que é característica de ligação covalente. Porém, a diferença de eletronegatividade deu 1,9. Foi maior que 1,7. Não tem problema. Eu digo, portanto, que isso é uma ligação covalente, que tem um alto caráter iônico. Perfeito? Beleza, galera. Então tá aqui, ó. Essas são as principais características de uma ligação covalente. Eu te pergunto, se eu colocasse numa prova para vocês esse cara e falasse com vocês, ó, colocasse assim, ó, o composto, né, cloreto de alumínio não contém entrega definitiva de elétrons entre os seus ligantes. Se não tem entrega definitiva de elétrons entre os seus ligantes, não pode ser ligação iônica. Porque ligação iônica tem entrega definitiva de elétrons. Sacou a parada? Então, a questão vai te dar algum detalhe que você vai pescar a ideia. Agora, olha só. Agora, veja bem. Presta atenção aqui. Muita atenção no que eu vou te falar. Preste atenção. Muita atenção no que eu vou te falar. Olha aqui. Veja só você, depois de me perder. Gente, ó, você vai ter a ligação covalente, perfeito? Ligação covalente. Se a ligação fosse iônica, daria origem a compostos iônicos. Se a ligação for metálica, vai dar origem a metais. Se a ligação for covalente, ela pode dar origem a duas situações. Ela pode dar origem às moléculas, tá? Podem originar substâncias moleculares. O que seria substância molecular, Motinha? Olha aqui. O que seria substância molecular, Motinha? Ué, uma substância formada por moléculas. Como assim? H2O é uma molécula. H2 é uma molécula. CO2 é uma molécula. Então isso é uma substância molecular, tá bom? Só que, quando a ligação for covalente, ela pode dar origem a uma outra estrutura que não forma molequinhas. Então, a substância água são várias molequinhas de H2O. Várias molequinhas. A substância hidrogênio são várias molequinhas de H2. H2, formando a substância. Só que pode dar origem a uma estrutura, um cristal tridimensional, onde os átomos estão ligados covalentemente até o fim de sua extensão, até o fim da substância, tá? E aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o que a gente chama de cristal covalente, ou sólido covalente, ou cristal atômico, tá? A ligação é covalente, mas não forma molécula, forma um cristal covalente. Quais são os principais casos aí que é bom você saber? Carbono diamante, carbono grafite, que mais? Carbeto de silício, dióxido de silício, vou pôr mais um aqui, óxido de berílio, e vou pôr mais um aqui, óxido de alumínio. Olha lá. Olha só que doido. Esse cara parece ligação iônica, mas não é. Tá bom? Esse povo aqui, ó, parece molécula, mas não é molécula, tá? É um cristal covalente. Então, esses caras são formados por vários átomos ligados entre si, formando como se fosse uma macromolécula. Imagina assim, quer ver? Imagina aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura. Só que essa estrutura aí é formada por várias estruturazinhas, sacou? Várias estruturazinhas aqui, ó. Tem várias estruturazinhas formando essa estrutura zona. É como se fosse aqui a substância molecular formada por várias moléculazinhas. Mas no caso do retículo covalente,
do retículo covalente, você vai ter aqui o quê? Os átomos se ligando e formando uma macromolécula. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Ligação ecovalente pode dar origem a substâncias moleculares, que é o que mais cai nos vestibulares e no Enem, tá? Mas pode também formar cristal covalente, que quando essa coisa cair, vai fazer diferença enorme no seu resultado, tá bom? Isso aqui dá uma vaga de medicina na faculdade mais difícil do Brasil, tá bom? Então fique esperto quanto a isso. Ok, aí eu vou falar para vocês das propriedades dos compostos moleculares, tá bom? Então, ligação covalente deu origem às molequinhas. Essas substâncias formadas por molequinhas, galera, estas molequinhas, elas se atraem. Elas se atraem. Essas molequinhas se atraem. E a interação entre uma molécula com a outra é chamada de interação intermolecular, que é aquela ligação de hidrogênio, dipolo induzido, né? Também conhecido como forças de Van der Waals, que são interações fracas. Elas quebram facilmente. Se elas quebram facilmente, quer dizer o quê? Que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição desse povo é o quê? É baixo, é baixo. Eu acho que eu nem escrevi isso aqui não. Escrevi não, você pode colocar aí, coloca aí, tá? Então as substâncias moleculares, em geral, elas apresentam baixa temperatura de fusão e ebulição. Agora, se a temperatura de fusão é baixa, quer dizer o quê? Que é fácil derreter essas substâncias. Por isso, em geral, essas substâncias são gases ou líquidos nas condições ambientais. Quando eu falo condição ambiental, você vai pensar na temperatura de 25 graus Celsius. Mota, eu posso ter uma substância molecular no estado sólido? Pode. Parafina, por exemplo, da vela, parafina é sólida, tá? É sólida, beleza? No ambiente, está no estado sólido. Eu posso encontrar. Mata, eu posso ter uma substância molecular com uma alta temperatura de fusão e ebulição? Pode também, pode. Se ela for uma macromolécula, uma molécula muito grande. Mas geralmente, elas são o quê? São líquidos ou gases no ambiente. Normalmente tem baixa temperatura de fusão e ebulição. O que mais? Não conduzem corrente elétrica. Substância molecular não conduz corrente elétrica. Lembra que esse cara conduz muito bem, viu? Grafite conduz corrente elétrica muito bem, mas não é uma substância molecular. É um cristal covalente, tá bom? Mas tem certas situações em que algumas substâncias moleculares em água, elas viram íons. E aí o meio passa a ser condutor de eletricidade. É o que acontece, por exemplo, com os ácidos. Todo ácido jogado em água, o meio passa a conduzir eletricidade. É claro e evidente que lá em compostos inorgânicos eu vou falar mais sobre isso, tá? Lá em soluções eu vou falar mais sobre isso. Mas já fique esperto, viu? Ácidos em água conduz eletricidade. Amônia, NH3, em água conduz eletricidade. São duas situações que caem bastante. Ácidos e amônia, perfeito? Show de bola! O que mais? São formadas por moléculas, tá? São várias moléculas. Galera, então é isso aí. Toca o som. Vai fazer revisão. Estuda. Te vejo na próxima aula. Um beijo no coração, tamo junto. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.